Beleza, gente? Então vamos lá. Bom, nossa aula de hoje, começando aqui a segunda etapa da nossa imersão, nossa segunda aula das 5 aulas da imersão que a gente vai fazer falando sobre operação de pulverização. A ideia aqui é a gente nivelar o conhecimento de pulverização. Para isso que serve essa imersão. Então quem estiver assistindo as aulas gravadas depois aí, saiba o seguinte: para a gente entrar mais aprofundado, a gente ir lá falar mais dos processos químicos e mais para coisa mais bruta ali dentro, ali, né, entrar dentro da causa de pulverização, vamos falar assim, dentro da operação de uma vez, a gente precisa dar uma pincelada geral. E a imersão foi criada para isso, para a gente discutir alguns assuntos que são, vamos falar assim, assuntos essenciais dentro de operações de pulverização. A ideia foi começar falando de deriva. A gente só vai mostrar para vocês aqui, ó. A gente começar também, vou mandar esse material de apoio para vocês. A de ontem eu não mandei, mas vou mandar isso daqui junto, né? A de ontem e a de hoje vai estar também disponível lá na plataforma da escola do Galdério. Então, a primeira aula nossa a gente falou sobre deriva. A segunda a gente vai falar sobre processos essenciais da pulverização. O que são esses processos? E a ideia aqui também, que só para vocês entenderem, né? É a gente falar um pouco de operação em si no contexto técnico, tá? No contexto ali operacional mesmo. Mas para falar de operação, eu queria trazer aqui uma visão que a gente vai abordar depois, da onde vem essa palavra operação, processos, né? Para a gente entender tecnicamente isso nessa aula. Tá? Nós não vamos ficar falando muito hoje de parte técnica de produtos, não vamos entrar muito ali naquela parte química. Fica tranquilo, não se assusta, hoje não é dia da química, hoje não é o dia daquelas calibração. Hoje é o dia da gente falar do conhecimento técnico da operação de pulverização. Quando a gente vai, exemplo, num grande grupo, a gente vai trabalhar, a gente acompanha grandes empresas, essa metodologia é utilizada lá dentro. E também deve ser utilizada por menores produtores. Às vezes quando você trabalha sozinho, não custa você pensar desse jeito. Isso vai te ajudar a pegar problemas que você tá tendo no seu dia a dia. Vai ajudar você a ter uma visão antecipada do que pode acontecer com você. A gente fala que o empreendedor em si, o produtor rural, qualquer um tipo de negócio que você participa, você tem que parar de determinadas horas e fazer aquele planejamento, que pensar. Planejamento pode ser pensar, não precisa falar assim: nossa, professor, eu odeio planejar. Tá, mas como que você faz esse planejamento? Às vezes você vai parar e falar assim: não. Então, eu sou operador de uma operação. Dentro dessa operação eu tenho processo. Nesses processos eu tenho procedimentos. Olha como é que é simples. E aí quando você começa a ter essa visão do macro para o micro, você começa a parar e pensar assim: tá, mas quais os processos essenciais para essa operação que eu vou fazer amanhã, que é uma operação específica de matar lagarta? Uma operação de guerra, vamos matar lagarta. E muitas vezes a gente anda perdendo uma parte dessa guerra, né? Há quem tenha aplicado inseticida. Então, outra operação de guerra que a gente faz: matar a merda. Opa! Marcha, Júnior! Matar a merda. Hoje eu posso falar palavrão aqui, tá? Não tá ao vivo, tá só nós mesmo aqui. Então, nossas aulas é bem assim. Quem quiser pegar uma água, uma cerveja sem álcool, uma com álcool, pra nós bater um papo aqui hoje. Hoje a ideia é ser mais despojado. A gente ficou meio quadradão. Mas vamos falar uma operação de guerra de matar o amargoso, matar a buva, em algumas regiões matar o pé de galinha. Tá mais fácil matar a galinha do que o pé de galinha. Então, pra gente ter essa operação de guerra, quais seriam os processos que a gente teria? Exemplo, dentro dessa operação de pulverização de herbicida. Tá vendo que eu começo a nomear, eu começo a dar nome aos bois, vamos falar assim, nome aos processos. Opa! Eu começo a dar nome aos processos, eu começo a dar direcionamento, né, e nome para as coisas. Então, a ideia da aula de hoje é a gente abordar, né, essas partes principais de uma operação do macro para o micro. Você pode fazer um desenho, até nesse treinamento que vocês viram que eu dei presencialmente, a escola do professor Galdério presencial em Santa Catarina, que está aparecendo na tela aí, lá com os guri do Crestani, do Dorcélio. Eu fiz eles fazer um desenho, eu gostaria que vocês fizessem um desenho. Então pega um papel, uma caneta se vocês tiver aí, ou imagina que a gente faz lá uma bola ao meio, tá? A gente desenha uma bola ao meio aqui, e a gente escreve assim no meio: operação, tá?
Aqui é papel e caneta mesmo, assim, ó. Cadernetinha, você coloca no bolso, daqueles assim que você anda e arranca, depois lá na roça escreve, faz a conta. Desse jeito que funciona. Assim que o agro movimenta bilhões. E eu tô falando sério. E aí, tu pega lá, faz uma outra bola maior em volta. Ó, faz uma outra bola maior em volta. Veneno, você fica disparando um monte de mensagem assim nos grupos, os caras já andaram me mandando embora de grupo ontem, viu, Veneno? Veneno é dose. E aí, exemplo, fez a bola aqui, ó, a bola maior em volta, bola pequena operação, bola maior em volta. Você vai puxar assim, ó, cada linha dessa aqui, que seria uma raia, se a gente pensar assim, ó, é um processo. Dá pra vocês entenderem? E quais são esses processos, né? Olha aqui, ó. A gente tem vários processos dentro da operação que vão gerar, né, que são constituídos por procedimentos. A gente faz os risquinhos assim, ó. Cada processo desse aqui vai ter procedimentos dentro dele. Então, para vocês entenderem como que eu faço, né? Para entender, e isso a gente faz na cabeça. Depois que a gente desenhar, a gente começa a parar e pensar, fala, nossa, então eu vou fazer uma operação de DICOT amanhã, ou exemplo, semana que vem eu tenho que dessecar a minha soja, eu não posso ter risco de deriva. Será que a minha máquina está com os bicos de gota grossa em dia? Porque faz dias que eu não estou, exemplo, passando nenhum produto com gota grossa. Então, esses são algumas perguntas, isso é o pensamento, é o planejamento que a gente tem que vamos falar assim, que desabrochar dentro da nossa cabeça, né? Vamos falar assim, de amolecer essa visão. Por quê? Porque isso vai nos ajudar, né? Vai ajudar a gente não ter problemas, vai ajudar a gente a conseguir executar com maestria. Isso se aplica só para quem é grande, para quem é médio, para quem é pequeno, se aplica para todos os tipos de produtores, todas as operações de pulverização, seja de drone, seja de avião, seja terrestre. Eu vou dar um exemplo de um caso. Para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo, técnico agrícola, né, já trabalho há mais de 10 anos na área de pulverização, sou especialista em operações de pulverização e sou responsável pela SADAG Pulverização Agrícola, uma empresa que presta serviço de pulverização. Nós temos 3 aviões aqui em Assis. Temos 2 Ipanema e um Air Tractor. E temos mais aí de 30 anos de tradição em operações de pulverização aérea, prestando serviço aí para grandes grupos. E um dos problemas que nós tínhamos aí há 3 anos atrás era o quê? Nós não conseguíamos padronizar e ter uma eficiência operacional e vamos falar assim, e uma eficiência no preparo de calda ali. A gente sempre tinha resíduo, a gente sempre tinha problemas quando a gente ia soltar uma operação. Pô, professor, mas quer dizer então que vocês iam começar uma operação lá, soltar uma aplicação de maturador na cana e o negócio não estava do jeito que vocês queriam, às vezes estava sujo, exemplo ali, o preparo de calda, o incorporador, exatamente isso. Processos não eram realizados, isso causava um grande problema no nosso rendimento. Às vezes a gente ia começar uma área de madrugada, a gente tem que ter os horários corretos para aplicar com o avião e com o drone, mas principalmente com o drone, e a gente tinha que ficar parado antes de começar a operação limpando as coisas. Então esse é um problema de um caso que eu quero comentar hoje com vocês, o caso, né, da operação de pulverização aérea, tá? Mas o que acarretava isso? Acarretava que a gente tinha que fazer trabalho na hora de executar a operação e perdia hora de trabalho. Então, processos e procedimentos mal dimensionados por falta de planejamento estratégico, por pensamento estratégico, tá? Essa é a ideia, então, da gente conversar hoje. Mas da onde vem? O professor falou que ia explicar da onde vem essa questão do estudo da operação, da visão empírica de operação, né? Que vocês devem falar de operação e não tem nada a ver com pulverização. Isso vem, meus queridos, da guerra, tá? É a guerra quem começou a estudar estrategicamente, operacionalmente, taticamente operações. Então, toda vez que a gente fala o estudo de gestão operacional, de gestão, tudo isso é tudo isso criado em guerra. Porque na guerra você precisa se preparar e você precisa ter um objetivo muito bem determinado. Você vai ter vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Ou assim, só para vocês terem uma ideia, acho que tem muita gente que lembra do filme do Resgate do Soldado Ryan.
Esse é um filme que marca muito, porque ele tem muito sangue, muita bala, muito tiro. É um filme antigo de guerra. E naquele filme fica muito claro, quando a gente assiste aquele filme, que vários problemas vão estar acontecendo durante uma guerra e você precisa ter foco no seu objetivo para você poder alcançar o sucesso e ganhar, né, e dominar aquele negócio. Então vai perder amigos, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir alcançar, você tem que rastejar, tem que andar nos lugares impróprios, vai passar fome. Então, para lá foi preciso criar tudo um tipo de estratégia, uma visão empírica. E por isso foi chamado então de estudo operacional, de gestão operacional isso. E todos esses tipos de ferramentas nós utilizamos hoje de uma forma simples. Como que você imagina assim, lá na guerra, como é que você ia capacitar, né, 1.000 soldados, 2.000 soldados de uma vez? Primeiro que você tem uma hierarquia, que a gente respeita isso muito bem, também no agronegócio. E depois que você tem aqui a execução operacional de processos e procedimentos alinhada ao objetivo. Então, é isso que a gente tem que fazer dentro das nossas operações de pulverização. A gente tem que criar um objetivo que a gente quer alcançar, definir qual é a operação que a gente vai fazer, que é aí que a gente define o nosso objetivo. Então, uma operação de herbicida, de aplicação de herbicida, uma operação de inseticida, operação de inseticida e fungicida. A gente começa a dar nome à nossa operação e criar objetivos. Então eu pretendo alcançar o máximo de eficiência nessa operação de inseticida e fungicida. O que eu preciso para alcançar o máximo de eficiência nessa aplicação de inseticida e fungicida? Vou começar a rever quais processos eu tenho que fazer para conseguir alcançar o máximo de eficiência, pois cada processo que não for executado de uma forma correta com os procedimentos, ele vai me tirar a eficiência química operacional. No final do dia eu fico distante do meu objetivo se eu não consigo organizar os processos dentro da minha operação e os procedimentos. Justo? Entendido? Às vezes eu falei um pouco rápido, mas deu para entender a importância da gente falar sobre operação, gestão operacional, sobre criar objetivos, para que a gente possa seguir os processos e os procedimentos e ter sucesso para alcançar o nosso objetivo. Que na grande maioria das vezes em operação de pulverização, quais são os nossos objetivos? Não contaminar, não perder eficiência, ter um bom rendimento operacional. O que mais que a gente tem, que a gente busca? Economizar dinheiro. Tudo isso são objetivos que podem estar alinhados com a nossa operação de pulverização. E são objetivos que vão o quê? Se a gente deixar isso muito claro na nossa mente, olha, o meu objetivo é fazer a máxima eficiência, não ter problema de contaminação vizinha, ou não perder eficiência do produto, não ter entupimento. Logo a gente já começa a fazer o quê? Bom, esses são os problemas, eu tenho que criar o quê? Processos para que esses problemas não aconteçam. Qual é o primeiro processo que eu tenho então quando eu vou, exemplo, que starta a minha operação? Se a gente for parar para pensar. O primeiro processo que starta a minha operação, ele é chamado do que? Ordem de serviço ou receituário agronômico ou mensagem do agrônomo no WhatsApp, não é? Não chega aquela mensagem no WhatsApp e fala assim, ó, vai ter que colocar tantos litros disso, tantos litros daquilo. Eu fui lá, vi aquela área, né? Costumo dizer que a recomendação ela vem mais ou menos assim, ó. Cadê? Eu queria achar uma aqui até para mostrar para vocês, uma recomendação bruta, rústica e sistemática. Até do Dorcel, inclusive, vamos pegar aquele aqui. A dele é diferente, a dele já é mais organizada. Cadê aqui? Baixei esses dias uma dele aqui. Aluno, Macozeb. Não vai estar aqui. Rapaz, acho que está aqui, vamos ver. Não está aqui não. Enfim, vamos pegar aqui uma mensagem de WhatsApp que eu acho que a gente consegue. Cadê? Esses dias eu peguei uma aqui que tava bem legal. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui eu recebi do integrante. Vamos editar ela aqui e virar ela aqui pra gente conseguir acompanhar ela aqui com vocês. Cadê? Tô apanhando aqui. Olha lá. Então, essa aqui é vamos falar assim, uma recomendação enviada por um parceiro nosso da comunidade, que ele mandou lá: feijão, 5 alqueiro, vai lá, Prime Focus, Bulldog,
Beta-ciflutrina, hein? Baita de um piretroide, adorava vender isso aqui. Isso aqui pra matar um percevejo, ó, na cabeça, trabalha bem até em pH ácido, que isso é uma característica específica do piretroide. Alguns piretroides não trabalham bem em pH ácido, os outros trabalham bem. Normalmente os mais caros trabalham melhor pH ácido. Ó, gostou dessas dicas aí? Eu não dou em qualquer lugar não. Flex, que é a bentazona com mais alguma outra coisa que eu não lembro, e Basagran. Aplicação de herbicida no feijão. E aí tem mais o que aqui mesmo? Mais Progen, Detox, é isso? E Rolfine. Mas enfim, só para vocês entenderem, é dessa maneira que desprende, que dá um start na operação. O agrônomo foi lá, o responsável técnico foi lá, olhou a área, encontrou a incidência de plantas daninhas e de algum inseto, né, e a necessidade do posicionamento de uma nutrição, de um bioestimulante, e mandou para o time operacional isso daí. E aí a gente desprende a operação. Só que eu posso receber isso aqui, né? Exemplo, hoje à tarde para fazer amanhã. E normalmente é assim que acontece. E o que eu vou fazer? Você vai tirar um momento, né? Se você recebe isso, independente de quem você esteja dentro da operação. Pare um pouco e olhe com atenção. Pense o seguinte. Quais são esses produtos? Esses são os insumos que eu vou utilizar dentro da minha operação de pulverização. E eu preciso executar um processo e processos essenciais para eu saber se eu vou ter problema já, antecipadamente, estrategicamente. Eu vou pensar antecipado. Quem pensa antecipado sofre menos, tá? Então vamos lá. Olhei para tudo isso aqui. Então, primeiro, né, estampei a minha operação recebendo isso daqui do agrônomo e agora eu vou soltar, né, todo minha operação. Primeiro processo que eu faço normalmente pensando, tá? Eu não estou indo executar, eu estou imaginando que eu vou fazer isso. Eu vou captar água. Então minha água é uma água de boa qualidade, não estou pegando do açude. Se eu estou pegando do açude, choveu ontem. E aí pode ser que eu tenha o quê? Mais resíduo. Meu tanque é um tanque que normalmente costuma soltar resíduo, não, tem areia no fundo, não tem, então você começa a imaginar essas coisas, tá? Pensar um pouco, porque caso você tenha acontecido alguma coisa do tipo, você pode imaginar como resolver isso. Beleza, captei água, conheço aquela área, é uma área já que é uma área de conhecimento, não é arrendada, não é área nova, tudo bonitinho. Para eu fazer esse processo então de abastecimento, eu tenho que ter mangueira, o filtro tem que estar bom, tem que ter combustível, às vezes é uma motobomba. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer para vocês? Muitas vezes a gente faz as coisas no automático. E óbvio que é muito interessante a gente pegar nesse momento que a gente está ali e começar a escrever. Pô, vou abastecer, eu tenho que levar mangueira, tenho que levar isso é o checklist desse processo de abastecimento, que são os procedimentos que a gente vai fazer dentro do processo de abastecimento da máquina. Precisa de água limpa. Beleza? Definiu, entendeu? Qual que é o próximo processo que eu vou fazer? Preparo de calda. Pô, meu professor, mas eu não sei se essa calda vai dar certo. Vamos agregar um processo novo aqui dentro dessa operação. Qual que é o próximo processo que a gente pode fazer? Falamos do primeiro processo, o abastecimento. Falamos do segundo, que seria preparo de calda. E você falou que dá para criar, antes do preparo de calda, um outro processo, que é qual? A simulação de calda. A simulação de calda, eu canso de falar isso aqui para os representantes, para a galera que é para o comercial. A simulação de calda e para os produtores e operadores também. É um processo importantíssimo para você saber se vai ter problema de reação química, de decantação, se vai dar pau na sua calda, se você vai perder eficiência. Melhores dos mundos é na simulação de calda você saber o pH final da sua calda. Mas eu entendo que tem gente que não vai conseguir fazer isso, pelo menos ter o quê? Uma visão de reação físico-química. A simulação de calda ela serve para a gente ver o quê? Reação físico-química. Caso o nosso pH baixe demais, suba demais, a gente tem algum problema de decantar, de criar grúmulos, né? E assim por diante. Essa cadeira está fazendo um barulho aqui, rangendo, né? Não está atrapalhando aí não? Vocês estão ouvindo o barulho da cadeira rangendo aí? Às vezes vai atrapalhar esse negócio. Vou arrumar uma cadeira, passar um WD-40 aqui. Mas para entender, então nós temos já 3 processos essenciais dentro de uma operação. Isso a gente nem começou a executar, a gente só está pensando, olhando para a receita que o agrônomo mandou para nós ali, ó.
feijão, Prime Focus, Bulldog, Flex Basagram, Progen Detox e o último que eu não consigo entender. Quem entender, escreve embaixo. Então, nesses 3 processos eu já pego o quê? Uma infinidade de BO que pode acontecer dentro da minha operação de pulverização. Água suja. Pode dar BO de entupir tudo e travar tudo. Definir os insumos que eu vou utilizar também. Já me desprende um monte de procedimento. E um processo também o quê? Do preparo de calda ali. Antes do preparo de calda eu vou fazer o quê? A simulação de calda. Outra coisa muito importante, quando eu defino também os insumos, eu já sei quais são as formulações dos produtos. Eu sei como eles vão vindo embalados. Esse ano, gente, eu peguei um problema do perito. O perito estava com como é que fala? Um saco solúvel ali, o hidrossolúvel, não estava solubilizando em água, tá? Só em água. E estava virando uma gosma. Isso estava dando um problema e a gente só descobriu por quê que a gente fez o processo. No processo ali pegamos o saco e colocamos e fizemos uma simulação dele só com água. E aí a gente identificou. Porque até então a gente estava achando que era o quê? Uma reação química entre produtos. Então, olha a importância de a gente fazer isso antes. Não ir tomando atitudes, planejar, ser estratégico e tático antes de ser operacional. Dentro da operação de pulverização. Executando os processos que vão nos ajudar o quê? A pegar os problemas. Então, ó, já descarto água aqui. Já descarto qualquer tipo de reação química, físico-química, né? Reação físico-química entre os produtos na simulação de calda. Já descarto também o risco de entupimento por algum problema com hidrossolúvel, embalagem ou sistema de liberação do produto. O que mais que eu descarto também aqui? O risco de parar a minha aplicação e ficar entupindo o bico. Aqui eu já descartei, ó, lembra do bico, que é a dor de todo mundo. A execução desses 3 processos dentro da operação já tira uma grande maioria das dores. O único problema é que às vezes a gente deixa o quê? Deixa dar o pau primeiro para depois querer descobrir como é que esse pau tá fazendo. Sendo que normalmente a gente faz a área inteira quase da fazenda com os mesmos produtos, colocando 1 ou 2 a mais, sendo que a gente poderia fazer simulação antes. Eu sei que é corrido, eu sei que às vezes não tem tempo. E para quem está no comercial, não, mas tem um relacionamento e uma comunicação com quem está dentro da operação de pulverização. Isso vai ajudar na execução dos processos. Traga a pessoa para assistir essa aula. É uma aula rápida, objetiva e prática para quem quer aprender, para quem não quer ter dor de cabeça dentro de operação de pulverização, nivelar para depois aprofundar mais. Vocês viram que tem vários termos técnicos que eu vim falando aqui até agora. Então, terceiro processo que a gente parou ali, o preparo de calda. O que a gente faz também antes, né? Imaginando, aqui a gente só está imaginando, a gente nem montou na máquina ainda. Já definimos que está tudo bem, então ó, fiz esses 3 processos, meus riscos do que? De problema de entupimento, de reação físico-química já foram jogados pro lixo. Olha, nossa, por exemplo, aquela aplicação de 2,4-D glifosato, se você fizer isso aqui antes, já descobre como que você vai fazer para aplicar ela e não dar pau. Tá? E por que a gente parou no preparo de calda? Porque muitas vezes, meus queridos alunos, é no preparo de calda que você perde o problema, que você perde a eficiência do seu produto. Oxe, professor Galdério. Então o preparo de calda que é para ser aquele negócio que vai fazer eu aumentar a minha eficiência, ter mais rendimento operacional antes, um calda pronta, pode nesse processo fazer eu perder a eficiência do meu produto e causar reação físico-química? Pode. Isso acontece muito quando a galera vai aí, né, a galera do campus, os alunos no campus, eles vão fazer o quê? Tem um calda pronta menor que o tanque do seu pulverizador. E aí vai utilizar a mistura de produtos não solúveis, pouco solúveis, né? Ou muito solúveis entre sais, né? Sais, SC, essas misturas, e você acaba tendo o quê? Uma desestabilização do meio, porque a quantidade de água que você coloca, exemplo, num tambor de 400, 500 litros é muito menor comparado à quantidade de água que vai dentro do tanque. Aí você prepara e coloca todos os produtos naquele mixer, naquele calda pronta de 400 litros e manda depois para dentro do seu pulverizador. Batata, vai dar pau. Não tem como. Quando você estiver utilizando um mixer, você precisa
O que é isso, mixer, professor Galdério? Mostra pra nós. Vou mostrar o mixer então pra vocês aqui, ó. Ó, lá no exemplo aqui, nesse dia, lá na bulica que a gente chama aqui, né? Da Mepel no caso, mas pode ser da Autoplastic. Esse aqui é o verdadeiro calda pronta. Não tô puxando saco, pode ser da WK, da Autoplastic, da Mepel. Mas exemplo, esse calda pronta, ele tem o tamanho do pulverizador. O calda pronta ele tá do lado, é a bolinha. Aí que nós estamos colocando dentro, esse é o incorporador. É o mixer de produto. Tá? Então aí nós vamos incorporar o produto com água para depois jogar para dentro do calda pronta. E tem gente que tem só isso, pega um negócio desse de 400, 300 de água e mistura todos os produtos para jogar para dentro do tanque do pulverizador. É aí que você tem um problema. Então tá vendo como pode aparecer problemas dentro de outros processos? E aí, exemplo, imagina nós fazendo aí que nós estamos fazendo. A gente colocando todo esse mancozeb aí dentro e depois, né, imagina com essa mesma quantidade de água tacar o óleo mineral aí dentro. Mas olha, é um ano limpando o pulverizador. E aí, para piorar de tudo, ainda vai lá e joga um bioestimulante à base de ácidos, né, úmicos e fúlvicos com pH ácido. É a receita da dor de cabeça. Entendeu? É a receita de, nesse processo de preparo de calda, perder toda a eficiência ou boa parte da eficiência do seu produto e da sua operação de pulverização com entupimento. E às vezes você fez a segunda parte lá do segundo processo, falando que é a simulação de calda, certinho, não deu problema, porque você fez a simulação para o seu tanque do pulverizador. E aí na hora de você preparar né, o seu tanque, você colocou o quê? Tudo em 400 de água. A proporção de água é diferente, a quantidade de hidrogênio que tem ali presente, lembra do pH? Água H2O, pH é diferente, é menor. A tendência é você ficar com um pH maior ou menor ali dentro daquele mixer quando ele está separado. Exemplo, se você não tiver o calda pronta tem que ser do tamanho da máquina, do tamanho do seu tanque, para você poder falar que ele é um calda pronta. Então, lembre-se bem disso, espero que tenha ficado muito claro. Esse é um processo que costuma dar muito problema. Então vamos pra frente aí, que senão nós vamos ficar parados, vamos tomar uma água. Já é quase dia, hein? Quase dia, amanhã já é quinta, hein? Amanhã nós já podemos destampar uma, porque já é carnaval. Eu sei que nós vamos passar o carnaval colhendo e plantando e passando veneno, faz parte, né? Nossos carros alegóricos são diferentes, mas a gente tem que comemorar, né? Porque é uma data assim, relativamente aí importante, não as festividades, né? Mas tem sua importância dentro do calendário cristão, e eu acredito que a gente tem que comemorar aí por A ou B nosso carnaval. Então vamos lá. Falamos ali do terceiro processo. Qual mais outros processos que podem ter na operação de pulverização que são um exemplo de grande importância, que vão destravar procedimentos, né? Além do preparo de calda, quando a gente está falando ali do preparo... Não, vamos falar do preparo de calda, que é um outro procedimento dentro do preparo de calda, a organização dos produtos. Eu vejo muita gente, às vezes, colocando pessoas que não sabem nem o que é um produto para selecionar um produto dentro do barracão. E aí a pessoa pega um galão de produto errado, exemplo, na vez de um glifosato, um glufosinato, porque não conhecer, ou por achar que é igual, não saber ler bula. E aí mata um milho. Então esses são procedimentos que podem trazer problemas, tá? Se você não alinhar dentro do processo de preparo de calda. Tá vendo como tem um monte de coisa que a gente tem que estar pensando sempre antes e revisar? Essa é uma aula que a gente vai ter que sempre estar olhando ela quando a gente for começar uma safra antes. É uma aula de alinhamento mesmo operacional e performance operacional, tá? Então, não deixe de acompanhar e pensar estrategicamente. Qual mais o outro procedimento dentro desse processo da terceira etapa aí do preparo de calda que pode dar BO? Já falamos da água, falamos da simulação, falamos agora da questão também do hidrossolúvel, falamos de bastante coisa que pode acontecer aí dentro. Será que tem mais algum procedimento? Alguém lembra aí algum procedimento importantíssimo dentro do processo de preparo de calda?
Bom, se eu tiver a cauda pronta, tá ali, já falei do mixer, do incorporador, que a gente pode utilizar, né? O indutor de produto lá da máquina, também tem que seguir as ordens, tem que deixar organizado. Não pode ir colocando tudo de uma vez, exemplo, vai lá, coloca 3, 4 produtos de uma vez. O produto pode misturar um com o outro ali puro e ter problema, principalmente quando a gente está falando do incorporador, do pulverizador, que ele vai puxando de uma metodologia mais devagar, sem muita água. Então, tomar cuidado, tá? Que é no processo de preparo de calda que também pode acontecer problema. Eu vou dar um exemplo que estava acontecendo nesse caso aqui. A gente estava contaminado, como vocês estão vendo ali, o mixer dentro do calda pronta também estava assim. E aí estava soltando essas sujeiras depois entupindo o bico conforme a gente estava indo. A gente não utiliza para herbicida esse calda pronta. Então na nossa cabeça a gente tinha que limpar ele bem menos. Erro nosso, tá? Isso estava causando problema também para nós. Então, contaminação sempre é bom, né? A ordem de aplicação dos produtos. Lucas, a ordem de aplicação dos produtos, não existe uma ordem, né? Eu acho bem legal, às vezes a gente pega aqui, né? Que é... Chega ali, né? A hora de você testar, assim, ó, às vezes a gente pega aqui, né? Nada contra os meninos da Microxisto, só mostrando aqui que aqui tem uma tabelinha. Isso daqui, gente, é culpa da gente que está no campo mesmo. Porque assim, não existe uma regra de ordem. Só que os produtores, os operadores pedem. E as empresas pegam e vão fazer. Mas não tem assim, tem um mínimo de conhecimento aqui aplicado para seguir essa ordem. Mas não dá para ser padrão. Eu vou te dar um exemplo. Isso aqui é uma aplicação, né? Que eles estão mandando fazer. Go Perfect, aplicação de privacidade. Se eu pegar e for fazer isso aqui numa calda de 10 litros e eu seguir isso daqui para fazer num drone, e eu for colocar exemplo ali um Uniseb, né? Vamos pegar ali um WP, um pó, e eu colocar ali na hora do mixer primeiro os adjuvantes, eu vou ter problema na hora de abrir os adjuvantes. A bomba vai ter dificuldade, porque ela vai quebrar a tensão superficial e aí a molécula vai ficar mais difícil dela se abrir, sendo que o mancozeb precisa de água para se abrir. Então esse é um dos problemas que eu já vejo em querer criar a questão das formulinhas. E aonde eu defino, tá? Eu tenho sim que seguir mais ou menos uma estrutura, tá? Que a gente fala que tem um passo a passo para você seguir, mas não é uma via de regra. Eu vou, exemplo, definir qual é a minha ordem fazendo o que? A simulação de calda. O processo de simulação de calda, que é a segunda etapa, o segundo processo que a gente citou hoje. Faz sentido, Lucas? Ali que a gente define, tá? Qual a ordem? Existe uma ordem mais ou menos aí dividida entre a parte, exemplo, do preparo de calda, que é, exemplo, produtos não solúveis ou solúveis, que são sais e as outras formulações. Mas, né, para a gente definir isso, a gente precisa saber quais são os produtos que vão ser utilizados. E aí, a hora do preparo de calda, a gente coloca, exemplo, os SC primeiro ou os SL primeiro. Produtos com a mesma formulação nunca vão reagir entre si, tirando os sais, tá? Cara, Lucas, a aula de calda é uma aula bem pesada, inclusive eu e o Veneno, a gente ficou praticamente, acho que 5 horas quase, ou 4 horas, só no módulo de calda, falando aqui sobre, né, tá certo que ela é em 15 minutos, mas ela tem muito conteúdo de calda, né, isso dentro lá do curso do Zero à Pulverização na escola do Galdério. Então, por isso a importância para dominar mais a parte de preparo de calda ali, a ordem de estar lá, né, na escola do Galdério no curso Mestre das Pulverizações, porque é um assunto que pode variar muito, tá? Eu até falei bastante dessa tabelinha lá, mas espero que tenha ficado claro aí, porque se a gente entrar aqui bem nessa questão de ordem, formulação, tudo, a gente vai ficar aqui 1 hora falando só disso. Eu dei um briefing mais ou menos aí de que não existe uma regra, mas sempre começar pelo que é de maior quantidade e mais difícil a abertura, tá? E os adjuvantes podem ser primeiro ou podem ser depois, vai depender de qual é a operação que você vai executar. Lembra
Eu tô lá pensando ainda, não tô executando minha operação. Nós estamos lá parados, sentados, tomando uma água, né? Nós estamos planejados, olhamos nossa área antes. Vai aguentar uns 2 dias ainda essa aplicação. O produto tá no barracão, vou fazer a simulação. E é aí que eu começo a definir. Então, se a minha operação for de drone, muda totalmente a sua ordem por causa do volume. Se a minha operação for terrestre, ela pode ser uma outra ordem que eu vou fazer ali pensando em encher o tanque. Então, cada decisão que eu tomo na minha operação, qual vai ser o objetivo que eu tenho da minha operação, é ela quem vai dizer como que vão ser os processos que eu vou executar ali para frente. Simulação de cauda primeiro, preparo de cauda segundo, captação de água, quer dizer, captação de água primeiro, simulação de cauda, preparo de água. Aí a gente coloca alinhamento e logística dos insumos que a gente precisa fazer para a gente poder levar esses insumos. Tem a parte também da máquina, tá? A parte ali de alinhamento da máquina. Será que a máquina está precisando fazer revisão? Será que a máquina não está? Como está a questão de óleo? Como está a questão de água? Né? Para quem não sabe e às vezes nunca chegou próximo de um pulverizador, ou quem está dentro de um pulverizador direto, os pulverizadores, normalmente, os autopropelidos, eles utilizam o que? Motores de roda hidráulicos, movido a óleo. Então você tem que estar sempre com os óleos hidráulicos em dia, quantidade e nível de óleo, porque senão você pode ter o que? Um problema, uma falha no hidro. Tá? Isso é uma das coisas, falando ali mais da parte mecânica. Qual mais um outro procedimento que a gente tem dentro do preparo de cauda, que seria legal a gente falar aqui? Além da verificação do pH. A questão do pH aí, ó, eu vejo muita gente falando sobre pH de água. Não, mas não vem ninguém que vê o pH de água, não sei o quê. Pessoal, sim, tem muita influência. Se você tiver numa região que o seu pH é extremamente alcalino. Agora, se você está numa região que você tem, exemplo, um padrão de água já, e você capta ali, vai ser difícil sua água. Se for de poço, então ela mudar tanto de pH. E grande maioria dos defensivos tem tamponante na sua formulação. E nutrição também alguns têm, tá? Se for suspensão, não vai ter tanto problema, porque suspensão normalmente são moléculas maiores ali, então eles tendem a ficar mais boiando. Se for algum sal, alguma solução, aí tem que ter um EDTA, se não tiver vai reagir aí com a sua cauda e vai dar BO. Beleza? Vamos então, falamos aqui dos processos. Então, primeiro, abastecimento, simulação, preparo de cauda. Tô definindo lá, pensando aí, eu sei que eu vou fazer um herbicida. Será que então meu pulverizador está calibrado? Será que aquele bico que eu vou utilizar... Opa! Pessoal... entendi, Lucas. Você está falando aí sobre a questão... Quem trabalha, exemplo, com drone, às vezes próximo ao litoral, tem muita gente que utiliza, faz aplicações, exemplo, na banana. Tem bastante cliente que faz em banana, que usa aplicação, que tem essa questão da água salobra, né? A água que tem um pH diferente. Sim, foi até ignorância da minha parte falar isso, né, bicho? Sabendo que tem essas questões. Obrigado, Lucas, por você falar aí. Foi uma observação interessante. Que às vezes a gente fica só falando aqui, pensando só na soja e no milho, mas esquece que grande parte também dos drones são utilizados nesses locais, né, principalmente próximo ao litoral, que tem essas culturas, e aí vamos ter um grande problema das águas, né? Concordo plenamente. A água de açude também, viu, Lucas? A água de açude, doido para dar problema. Tá? Exemplo, pega esses açudes de irrigação, normalmente a área que tem bastante irrigação, costuma-se não fazer o poço artesiano, utilizar a água ali do reservatório da irrigação. E vai dar bastante problema, principalmente com resíduo orgânico. Tá? O que pode fazer quando eu tenho problema que nem você falou aí? Eu avaliar e mandar analisar a minha água, mandar exemplo para o nosso laboratório aqui da AgroSPI para a gente analisar ela e a gente saber no nosso laboratório de cauda o que a gente precisa fazer para essa água ficar boa para o consumo na operação de pulverização e te dar possibilidade de misturas. A gente tem produtos específicos para cada tipo de água, tá? Se esse é o caso, se a água tiver um problema,
tem outros laboratórios também que trabalham essa questão de qualidade da água para saber quais são os produtos que tem que ser utilizados. Nós também fazemos isso aqui dentro do laboratório da AgroSPI. Beleza? Então, se você tem dúvidas sobre essa questão e tem um pH muito fora, está vendo problema, está tendo problema de eficiência, tendo problema de reação química, entre em contato conosco. O Alan vai apoiar você, vai te ajudar, vai fazer todas as análises lá, químicas que você precisa para saber qual o adjuvante correto para a água que você está utilizando para que ela possa ser usual na operação de pulverização. E dá uma grande diferença sim. Se a sua água tiver um pH muito alto, como uma água dura, pode ter certeza que ela vai te atrapalhar. Vai ser difícil até de abrir produtos, vão ter produtos que vão ter dificuldade na hora de abrir a molécula no preparo de caldo. Bora então, vamos para o próximo passo então, a gente fala de um outro processo. Então ó, nós fomos lá, pensando que ainda a gente nem executou essa operação, nós vamos ficar pensando 1 hora conversando. Se a gente tivesse, exemplo, com mais pessoas nessa operação, os operadores ali, às vezes os líderes, a gente poderia estar debatendo sobre isso, seria uma conversa legal para trazer o conhecimento de tudo. Então, vou fazer uma aplicação de herbicida terrestre, vazão 100 litros por hectare. Então, vou fazer dessecação do meu soja. Aí, dessecação do meu soja. Aí eu tenho um exemplo assim, ó. Eu preciso matar o capim que está embaixo da minha soja. Pé de galinha veio de pau esse ano. E também tem outras ervas quentes, ervas daninhas que estão ali no meio e eu preciso dessecar a minha soja. Você toma uma decisão e fala assim: eu preciso ter cobertura, deposição e atingir também as folhas dessas plantas daninhas abaixo, não só as folhas da soja. Preciso também dar uma pancada ali no capim para depois, quando o milho vir, eu chegar e dar uma arrebentada de glufosinato nele no que tiver e ele acabar de deitar catraia e ir embora. Não sei se isso tem funcionado bem, né? Não sei se é uma estratégia boa meter uma de diquate depois do glufosinato em cima do capim pé de galinha. Acho que ele vai até voltar um pouco melhor. Mas digamos que você queira fazer isso. Então você já começa a pensar assim, pô, se a minha operação é essa, eu vou ter que utilizar um volume considerável de água, eu vou ter que ter um ambiente considerável, eu não posso ter um excesso de vento, porque eu vou ter que trabalhar com uma gota mais fina, né? Porque eu tenho uma massa vegetal muito grande, eu não posso ter risco de deriva, não posso ter do lado nenhum tipo, exemplo, de planta que possa se intoxicar com o diquate, né? E se caso eu tiver, exemplo, essa questão da deriva, eu não posso ter esse problema. Então, tá vendo aonde a gente vai chegando com isso? Pô, professor, mas você falou que tem que usar gota grossa, né, nas operações de pulverização. Nem sempre, não é um padrão. Se eu tenho um problema de cobertura que eu percebi no Mato Grosso, geral, a galera usa uma dose pequena de diquate ali para tirar a desfolha de folha e não, o diquate não pega mais os capim. Principalmente porque um baixo volume que é utilizado, mal posicionado para ter o que? Cobertura total. Porque daí se você quiser, você consegue, exemplo, matar todas as plantas daninhas, mesmo com diquate. Ah, mas vai rebrotar. Tudo bem, ela vai rebrotar. E quando ela rebrotar, que você tiver lá depois passado em cima com a colhedeira, tudo vai ser mais fácil de você matar aquela planta. Tá, beleza? Entendido? Então, isso vai definindo o que? Eu vou ter que trabalhar com um volume maior, uma cobertura maior. Então, eu vou ter que usar um bico de gota fina. Ah, mas eu preciso usar o quê? Eu vou ter, exemplo, vento, tá ventando demais essa época. Então, você tem que trabalhar o quê? Com volume até às vezes maior que 100 litros. Vou ter que trabalhar com 130 litros por hectare e uma gota grossa. Tá vendo como a gente olhando, a gente já começa a definir quais são as peças que a gente vai utilizar. Na quarta etapa, no quarto processo, que a gente vai imaginando dentro da operação, de dimensionamento de pontas de pulverização, das peças utilizadas, né, de toda o que? A vazão, a velocidade, né, que a gente vai utilizar, o tamanho de gota, eu começo a tirar vários problemas relacionados, exemplo, à deriva, como a gente falou ontem. Eu começo, exemplo, a entender mais como eu posso ter mais resultado dentro da minha operação. Então, exemplo, o processo ali de dimensionamento dos bicos, né, de saber se a máquina está calibrada, outro procedimento.
validar se a máquina está calibrada, se está tudo dentro dos conformes. Mas como eu faço isso, professor? Simples. Primeiro você tem que saber, se você é um pulverizador, né? Se tudo que está caindo lá no seu bocal, no seu bico ou na sua barra, é tudo que o computador está lendo. Então, você precisa ter uma forma de medir a saída do bico e medir e calcular também o que o fluxômetro está medindo. Ou a pressão em alguns sistemas. Então você vai lá, coloca lá atrás, deixa ligado e vai fazer essa aferimento, que é um outro procedimento para saber se está calibrada a sua máquina. Conseguiu calibrar a máquina, né, executou a calibração, está caindo lá dentro, o que está mostrando lá fora, que eu aferi, eu executei mais um processo, o processo de calibração e aferimento da minha máquina, do meu pulverizador, do meu drone. Tá vendo como tem vários processos que são deixados de lado? Calibração e aferimento da máquina é o quarto processo que a gente tem. Do pulverizador, pode ser do drone também. Do drone, no último congresso que eu fui, tava o povo falando mal pra danar da galera que vai estar no campo, porque não faz o quê? Usa umas proveta, uns Becker desse tamanho assim, que nem esse aqui, ó. Dá um exemplo. Usa uns Becker desse tamanho assim, ó, mal graduado, para calibrar o drone. E aí o que acontece? Quando você chega lá e vai medir, você tem um grande problema do que? De variação de dose. Porque normalmente o drone ele usa o que? Um volume baixo. E qualquer 500 ml, 600 ml a mais a menos é uma proporção muito grande. 500 ml em 10 litros é 5% de erro. Tá entendendo? O nível do que isso pode causar. Então por isso que a gente briga bastante com vocês relacionado aí ao drone, tá? Tem um outro processo não tão importante, mas imaginando que eu acho que faz sentido, né, você trazer aqui, que vai às vezes tirar o que? O erro seu de você causar fitotoxicidade, que é um outro problema. Esse seria o quinto processo, tá? Você foi lá calibrar a máquina, você viu lá, você vai soltar, está tudo bonitinho, os bicos estão inteiros, está formando leque, botou a máquina para trabalhar com água. Você vai avaliar a sua contaminação. Quinto processo, avaliar a contaminação. Nossa, professor, mas é muita coisa, é nada, né? Estamos só pensando aqui até agora. Estamos descrevendo, eu espero que vocês estejam escrevendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Depois a gente vai passar isso para vocês também. O quinto processo é avaliação de contaminação. Porque você foi lá e aí você colocou o pulverizador para pulverizar, bateu a jarrinha atrás nele, ele está funcionando bonitinho, o que está lendo lá dentro, lá no controlador, é o que está caindo lá atrás, no manual. Está calibrado, os bicos estão abrindo todos, não tem nada estragado nos bicos. E aí você olha lá dentro, tem uma mancha branca dentro do seu tanque. Você olha lá, ó, seu tanque está desse jeito assim, ó, com um negócio preto dentro. Ou seja, na avaliação de contaminação, nesse processo de avaliação, você encontrou o que? Contaminação. Isso vai te causar fitotoxicidade e às vezes... Ah, mas eu vou dessecar, professor Galdero. Não tem problema, isso aí é resíduo de herbicida mesmo. Dá nada. O exemplo, resíduo de mancozeb. Né? O típico resíduo de mancozeb. Ah, não dá nada, é resíduo de mancozeb. Vou largar aí mesmo, vou passar. Então tá bom. Mancozeb se liga muito com óleo. Tá? Ele tem uma ligação relativamente boa com o óleo. Aí tu vai lá e bota um herbicida que tem a capacidade de se ligar muito com o óleo também. Aí ele gruda no mancozeb, no óleo, e fica todo mundo ali juntos, unidos venceremos, até chegar no milho e dar uma fita no milho. Legal? Tá vendo como é que é um problema? Então por isso que a gente tem que avaliar o que? Contaminação. É aqui que a gente começa a descartar qualquer risco de fitotoxicidade por contaminação de tanque. Observando o tanque, as barras internamente, vai lá, arranca aquele negocinho, vê se sai, tudo. Pá,
estratégica e taticamente eu estou agindo ali para ver como é que tá ficando e se eu tenho resíduo. Olha a importância do quinto processo exemplar que a gente tem que seguir, que a gente tem que olhar. Ó, esse aqui eu vou falar para você. Esse aqui são a maior quantidade de chamado que eu tenho. Agora vai ser no milho, mas primeiro ali na soja, principalmente por causa da dessecação pré. É por causa disso daqui. Isso dá muito problema nas operações de pulverização. Qual o outro processo, professor Galdério, que a gente vai fazer? Então, que a gente pode pensar aqui imaginariamente, aqui, empiricamente, do macro para o micro, como você fala, essa palavrinha que a gente vai guardar do macro para o micro, que vai nos ajudar a não ter problema. Bom, não tão importante, mas muito relevante e muito importante, ó, só ficou meio contraditório, mas muito importante, é você conferir as condições climáticas, olhar lá então, né, vários sites, ligar para alguns religiosos, pessoas que têm dores crônicas, para ver se vocês conseguem saber se vai chover ou não, principalmente em algumas regiões que a chuva é de manga. Mas brincadeiras à parte, o processo de avaliação das condições climáticas antecipadamente ajuda muito você saber o que você vai fazer depois. E ajuda também você definir aqui em cima várias coisas que você tem que fazer. Beleza? Então esse é o próximo. Avaliação das condições climáticas. Ó, tem bastante coisa, hein, professor? Tem bastante coisa. São coisas, detalhes mínimos que você faz assim, ó, em um piscar de olho. Aqui é óbvio, eu vou ficar macetando a cabeça de vocês para vocês pegarem cada processo desse essencial. Sexto, vamos para o sétimo processo. Qual é o próximo processo ali que a gente pode dar uma observada que vai tirar problemas nossos, tá? Aqui eu posso, ó, na avaliação ali em cima da parte ambiental, né, da parte acabei de falar aqui, na avaliação da parte do clima, né, das condições climáticas, é que é onde eu vou mitigar já o meu erro de chuva, de perder por chuva, vou mitigar o meu erro de risco de deriva por vento ou por uma inversão térmica, né, que define também muito o horário que eu vou aplicar. Show? Sétimo, né, vamos falar do sétimo processo que a gente tem, que a gente pode encontrar dentro de uma operação de pulverização, e ele é extremamente importante. O ato da execução da operação. Preparei a cauda, tudo, estou lá aplicando e operando, eu vou definir o que, qual área eu estou fazendo, já sei a velocidade, já sei a vazão, tudo, eu vou lá executar a operação. Então quem vai estar comigo naquela operação, quem vai levar as coisas para mim, que tipo de logística eu tenho que fazer, que hora que eu pretendo começar, eu pretendo acabar, tudo isso é o que? São visões que eu vou tendo dentro da execução da operação. O sétimo processo ali em si é o processo operacional mesmo, tá? Executando a operação em si, abasteci, fiz tudo e estou lá tocando a operação, tá? Estou lá executando a operação. Fiz essa operação, terminei essa operação, vão desprender mais processos que são de extrema importância, tá? Para você poder ter rendimento, eficiência e não ter dor de cabeça. Esse muita gente não faz, que é o oitavo. Esse muita gente... tem um outro procedimento aqui no preparo de calda muito importante que eu vejo poucas pessoas fazer, a tríplice lavagem e o descarte de embalagem correto, tá? Vou ficar batendo o pé nisso aqui, mas vocês têm que fazer isso. Não me taca fogo nesses trem, beleza? Como diz, eu sei que vocês gostam de ser bruto, rústico, sistemático. Eu também gosto de ser bruto, rústico, sistemático. O problema é quando você vai e me faz uma cagada, e aí o fiscal te pega depois. Aí não tem como chorar, entendeu? Então, muito importante, né, lá no terceiro processo, lá o procedimento ali correto de limpeza e descontaminação da tríplice lavagem das embalagens, descarte das embalagens, tá? Vamos voltar para o oitavo? Finalizando a nossa operação, então, para o oitavo processo, depois que eu já toquei a operação, terminei, passei lá, fiz lá
3, 4, 5 preparo de calda, apliquei pra caramba, terminei, saí de madrugada, melhor horário, tudo, dessequei, acabei minha soja. O que eu faço agora? Eu guardo o pulverizador, vou embora descansar, que eu não aguento mais. Acordei 1 hora da manhã, tô molhado, tive que descer, né? Não precisei entupir bico, ficou bom, coletei goto, mas tô cansado. É o 5º, 6º dia que eu tenho que fazer isso. Depois eu tenho que voltar à tarde, dar os meninos colher ainda e puxar caminhão, né? Porque de manhã não roda, tá úmido. Olha, não é isso que você vai fazer. Quando você terminar o 7º processo de operação ali que você tive que terminar, a aplicação em si, você vai fazer um dos processos mais importantes para você não ter dor de cabeça. Você vai fazer o processo de contaminação diário, que é aqui soltar água. Você vai adicionar água no tanque de água limpa ou no seu tanque e vai soltar água diariamente quando você terminar uma operação. Ah, mas esse aqui eu vou limpar, vou colocar produto de limpeza. Não, se não der tempo, amanhã você vai fazer a mesma aplicação. Às vezes amanhã você vai voltar e fazer a dessecação de novo. E aí você vai fazer o quê? Você vai soltar diariamente, novamente. Isso daí vai guardar a máquina. Não guardar a máquina com resíduo. Evita de guardar a máquina lá com resíduo de produto, com resto de produto dentro. Solta água todo dia. O 8º processo é um dos mais importantes que a gente tem dentro. Todos são importantes. Não deixou de fazer um desse aqui, vai dar BO. Tá? Ah, professor, mas chove, eu tenho que largar dentro do meu tanque. É um risco. Por que não ter um tanque de risco pra gente guardar isso? Não custa nada. Ter 2 tanques de 1000 litros na fazenda, às vezes, pra guardar isso com uma motobomba. Pra não largar dentro do meu pulverizador. Ah, mas eu só tenho pulverizador. Gente, preguiça de dimensionar as coisas, né? Não custa nada um tanquinho desse de 1000 litros. Às vezes você não tem uma calda pronta. Então, ter criatividade, colocar em prática conhecimento e também a mão da gambiarra ajuda a gente a economizar dinheiro e nos dá mais rendimento operacional no final do dia e nos dá menos problema depois. Eu gosto muito de bater em cima disso e de ser essa pessoa chata que fica pegando no pé de processo dentro da operação. Seja você grande, pequeno, médio, seja você gestor, operador, líder. Porque isso dá diferença depois quando vocês vão trabalhar. Tá? Isso dá diferença. Eu sei que é uma loucuraiada, tem que definir 10 coisas ao mesmo tempo, mas parar e pensar um pouquinho, como a gente falou hoje nessa aula, vai ajudar a gente, exemplo, a resolver nossos problemas. Entendeu? Vai ajudar a gente não ter problemas. Entendeu? Então, por isso que nós temos que ter uma visão mais estratégica e tática, como nós fizemos hoje aqui. Nós viemos até o 5º exemplo ali, ó, 5º ou 6º, até o 6º processo sem montar na máquina e executar. Nós fomos só operar depois do 7º para frente que a gente soltou a operação. E aí a gente entrou depois de finalizar a operação para o 8º, que é a descontaminação diária. Pode precisar às vezes do 9º, que é a descontaminação completa, executar o passo a passo com o produto de limpeza, tudo para arrancar tudo. Se é minha lavoura que eu vou fazer, a área que eu vou fazer amanhã, tem risco de contaminação com esse produto que eu estou executando. Se for mancozeb também, eu recomendo você fazer uma limpeza, tá? Não deixar resíduo lá dentro. Você não vai conseguir descontaminar uma máquina só soltando água de mancozeb. Não adianta você comprar o produto. Compra o removedor do Gaudério, que é um baita de um produto para limpar a barra de pulverização e também limpar por dentro o tanque do pulverizador ou qualquer outro produto. Mas o removedor do Gaudério, que é o mais forte do mercado que nós desenvolvemos hoje para limpar barra e tanque. E mesmo assim, se você não seguir o passo a passo da execução de descontaminação completa, você vai ter dor de cabeça. Então esse é um 9º, tá? Muito parecido com o 8º, mas eu executo o 9º, que é o processo de contaminação completa, quando eu tenho risco de contaminação cruzada. Beleza? Aí eu posso guardar o meu pulverizador, aí eu posso deixar ele de boa para eu recomeçar minha operação. Entendidos processos essenciais que a gente tem dentro de uma operação de pulverização, olha meus rabiscos. Operação tá lá no meio, os processos são as raias aqui, ó. A bola ao lado, entendeu? Vamos prender procedimentos aqui, ó. Aí os processos são minhas anotações que eu fiz aqui para ir discutindo com vocês o passo a passo, tá? Só para vocês entenderem. Vamos ver se a gente tem alguma imagem que a gente possa falar aqui. Exemplo dos processos. Ó,
Ontem eu já mostrei para vocês os hidrossolúveis. Os hidrossolúveis. Aqui, ó, exemplo. Um processo de simulação de cauda básico que nós fizemos lá, ó. Não vai aparecer o som, mas só para vocês entenderem eu vou comentar com vocês. Então aqui, ó, vou dar até um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui falando até um pouco daquela questão da ordem que a gente estava falando da cauda, olha lá, ó. Os mesmos produtos colocados em ordem diferente. Ele virou um macarrãozinho, vocês vão ver ali. O outro, que a gente mudou a ordem, que foi lá no processo de preparo de cauda, na simulação, né, no caso o segundo que nós fizemos. Aí, ó, tá vendo? Tá cheio de macarrãozinho dentro. Isso aí foi uma ordem. Do lado, vocês vão ver que eu mudei a ordem. E é os mesmos produtos. Olha lá. Sem problema nenhum. E isso a gente definiu no segundo processo, que é a simulação de cauda. Depois que a gente recebeu ali, lá atrás, né, depois de captar até a água, que estava ali já pronta, a gente usou a própria água da captação, que ia ser utilizada para pulverização, para fazer a simulação. Tá vendo? Saquinho. Resolve um grande problema e um baita problema. Né? Agora vamos aqui ver um negócio aqui. Vamos ver se tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês aqui. Não vai ter. Queria botar um avião aqui pra representar. Mas vamos colocar aqui um drone. E botar um aviãozinho aqui pra representar a história e o fato que a gente vai falar hoje. Cadê a galera do Badeco? Cadê os Badeco? Para nós finalizar nossa aula hoje aqui. O Badeco chateado. E ó, eu vi que vocês perguntaram, né, sobre essa questão, né, de um estudo mais aprofundado, né, sobre a questão das caudas. Pessoal, não perde tempo. Eu deixei aberto para vocês a Escola do Galdério, com o curso Mestre das Pulverizações e todos os materiais, além também dessas aulas que vão ficar gravadas lá dentro, e outros cursos que vão estar lá no futuro dentro da Escola do Galdério, da EDG, num preço extremamente baixo comparado ao que a gente tem, né, no normal. Para quem está assistindo a aula e para quem vai assistir depois ou está assistindo agora, né, ou vai assistir no futuro, o curso do Mestre das Pulverizações na EDG, na Escola do Galdério, está com a condição especial, tá? De quase R$2.000, de quase 2 pila. Agora eu tenho que fazer para pagar meu jabá aqui e também mostrar para vocês que o que? Conhecimento mais aprofundado, não dá para aprofundar tudo aqui, já se foi mais de 1 hora, a gente vai, exemplo, lá pro Mestre da Pulverização. Essa é a ideia da nossa imersão, é dar uma, vou falar assim, uma alinhada breve para com vocês, ó. Preço hoje tá aberto o carrinho como estava aberto ontem na primeira aula. O nosso curso, o Veneno manda um monte de coisa lá, né, Veneno? Ô, Veneno. Veneno dá trabalho. Vou pegar aqui, Veneno, ó. Hoje, de 1897, para você aprender mais, dá mais um passo, tá? Dá mais um passo sobre o conhecimento, aprender mais sobre pulverização, aprofundar mais o conhecimento que a gente está falando aqui, saber as ordens, o porquê de A ou B. 997, o acesso total à EDG, Escola do Galdério, com o curso Mestre da Pulverização e todos os outros cursos que vão ter no futuro. Só para quem está vendo essa aula, para quem está participando conosco aqui, para quem está assistindo online ou para quem está aqui presencialmente por 997 reais, de R$2.000 quase, por 997 reais, todo o acesso e todo o conhecimento envolvendo pulverização. Mas vamos lá então. Vamos falar aqui do caso para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Nossa aula que nós falamos aí sobre operação de pulverização e processos essenciais dentro da operação de pulverização. Para a gente encerrar isso, eu vou trazer aqui hoje o caso que a gente estava falando no início da nossa aula sobre, né, a dificuldade que a gente tinha aqui na empresa que eu trabalho, que eu sou responsável também agronomicamente das operações de pulverização aéreas agrícolas. A gente tinha uma falta de execução do processo na hora certa. Então, o processo era executado na hora errada. E
quando ele era executado na hora errada, ele atrasava o nosso rendimento operacional no melhor momento que a gente tinha condição e climática ideal para aplicar. Dentro de uma empresa grande, uma indústria grande que você está prestando serviço, saiu fora das condições ideais, temperatura, umidade relativa e vento, é parado na hora, principalmente se for avião ou drone. E aí a gente tinha que aplicar, chegava lá, não estava feita, exemplo, a limpeza e descontaminação correta do preparo de calda, não tinha um padrão de colocar. O que a gente fez? A gente criou o processo. A gente começou a desenhar e colocar nos lugares o que a gente queria. A gente foi lá e escreveu assim, isso aqui numa parede, numa lousa, o mínimo, como boas práticas. Deixamos lá na cara de todo mundo vê. Aí a gente vai e fala assim, ó, nunca, escreve lá no calda pronto, nunca esquecer de descontaminar todos os dias, nunca esquecer de pegar combustível, nunca esquecer coisas simples e básicas. Nós temos a cabeça falha, nós precisamos o quê? Ter coisas que façam a gente lembrar. E uma reunião, eu ali, o responsável da operação de pulverização aérea, a gente conseguiu entender a necessidade disso e colocar esses lembretes. E vou te dizer, mudou muito, acabou com os nossos problemas. Vamos falar que não acontece de vez em quando, mas acabou muito, reduziu muito os nossos problemas que a gente estava tendo, tá? Então, a ideia é que alinhamento estratégico, conversação, comunicação, clareza vai trazer o quê? Rendimento operacional e eficiência química. Então esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Ó, o Veneno colocou ali para nós ali também, para ficar do lado aí para quem estiver assistindo a aula, já ficar ali, exemplo, o link. Tá rolando um som aí, Veneno? Já meteu o som aí? Tô te ouvindo, hein, Veneno? Não solta o som não, que nós estamos ainda no online ainda na conversa aqui, Veneno. Tem alguém que tem alguma pergunta? Olha lá, tá aparecendo aqui no fundo aqui eu conversando com o Veneno. Tem alguém que tem alguma dúvida que eu possa responder? Se quiser mandar no chat, fique à vontade. Se não quiser também, não tem problema. Se estiver vendo depois, pode me mandar diretamente no grupo ou diretamente no meu particular, no meu Instagram, que eu respondo para vocês. Ou comprar e adquirir nosso acesso da Escola do Galdério, da EDG, para o nosso curso Mestre das Pulverizações, que lá na comunidade a gente também pode tirar as suas dúvidas, meus queridos. Show? Essa é a aula então que nós finalizamos hoje, nossa aula sobre processos essenciais dentro de uma operação de pulverização do professor Galdério, da nossa imersão de pulverização, meus queridos. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui educando, compartilhando o conhecimento de mais de 10 anos com vocês. Fico extremamente satisfeito. Gratidão, meus queridos. Marcha no foguete, uma boa noite e até amanhã na nossa próxima aula, onde nós vamos falar amanhã do quê? Qual a nossa aula de amanhã? Quer ver? Vamos puxar aqui. A aulinha de amanhã, só para você ter uma ideia aí, ó. Aula 3 da imersão. Vamos ver o que vem. Aula 3, reações químicas e incompatibilidade de calda. Aí, Lucas, ó. Amanhã nós vamos entrar de cabeça nas reações químicas. Amanhã nós estamos de murro, soco, porrada, chute e bomba nas reações químicas. Mais um briefing desse daqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, né, nessa imersão, para a gente dar uma visão geral, uma refinada. A gente vai dar um exemplo, vamos falar assim, uma emparelhada no conhecimento. Show? Terceira aula, então, você citou, ela vem amanhã, Lucão. Tamo junto, fique com Deus, um forte abraço do professor Galdério, até amanhã e marcha no foguete. Pode soltar o som aí.
Vini e Dani. Danovski. Viu? Se esses dois... Se os meninos não são clientes, eles vão virar.